A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa irmã Matildes. Temos aqui também como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, evangelista Enéas e também com o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. Eu sou o professor Claudine Santos. Vamos discorrer aqui um assunto importante aqui nessa lição, que é a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Ok? A verdade prática nos diz assim, que está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 11. Portanto, lembrai-vos do que vos, noutro tempos, erreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que, na carne, se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Tá ok? Muito bem. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 e 12, como também no livro de Romanos, no capítulo 4, do versículo 12 do verso 14, tá ok? Estarei comentando aqui rapidamente, bem resumida aqui essa lição aqui dentro desses tópicos, tá ok? Estarei citando aqui várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas com certeza ajudará, tá certo? A você pesquisar, localizar. Você pode dar pausa nesse vídeo, você pode voltar e assistir quantas vezes quiser, tá ok? Dentro do tópico número 1 aqui, chamados incircuncisão, tópico de número 2 aqui, estranho ao concerto da promessa. E no tópico de número 3 aqui, sem esperança e também sem Deus. Então, vou comentar aqui a lição resumidamente, beleza? Muito bem, aqui a história bíblica, ela apresenta aqui um povo de Israel como que? Como a semente abençoada e frutífera que multiplicada sobre a terra. Ou seja, representaria então o reino de Deus. Da semente, que é a semente de Abraão, que Deus suscitou um povo especial, exclusivo e separado de todas as demais nações, para ser o seu povo, o seu representante entre todas as nações. E prevalece na história bíblica a promessa de Deus para com Israel, mas a revelação bíblica já predita no Antigo Testamento mostra que Deus ele resolveu criar um novo povo, diferente dentre de todos os demais povos, que é quem? A Igreja de Cristo Jesus. Quando eu observo aqui dentro do tópico de número 1, unidos judeus e gentios, o versículo 11 e o versículo de número 12, ele apresenta uma característica da condição dos gentios no passado. Primeiro, sem conserto. No verso 11, Paulo, ele começa então aqui lembrando o passado com as palavras no outro tempo. O que indica exatamente é o estado espiritual da anterior dos gentios. O apóstolo ele apela então para a memória dos gentios, crentes das suas condições anterior à nova vida em Cristo. Gentios então na carne tem um sentido metafórico, uma vez que os gentios eles não tinham a obrigação da circuncisão que os judeus eles tinham já anterior à lei. A circuncisão tinha um sentido moral e também religioso, que tornava então os judeus diferentes dos demais povos de todo o mundo. Olhamos para Gênesis no capítulo 17, versículo 9 ao 14. A palavra gentio também, ela tem um sentido pejorativo, racial e também religioso. Para o judeu significa ser idólatra, adorador de deuses mortos, enfim.
Por isso, ser gentio na carne era não pertencer à exclusividade do povo de Deus, tá ok? Muito bem. Sem sinal de exclusividade, a circuncisão a circuncisão física era também um sinal, uma marca que distinguia o judeu daqueles que eram chamados incircuncisão. No verso 11, o apóstolo ele reforça o sentido da expressão gentios na carne. Quando diz que eles são chamados de incircuncisão, os judeus empregavam o termo incircuncisão ou seja, um tom depreciativo. Eles criam que os gentios, pelo fato de não serem judeus e nem terem feito a circuncisão, estavam fora das bênçãos de Deus, os gentios, tá ok? Mas sem direito ao que? A nada diante de Deus. O extremismo dos judeus era tal que tratavam os gentios de cães, mas Paulo, pela revelação divina, entendeu que a circuncisão feita na carne se tornava-se vã para receber-se a graça de Deus. E mostra ali que a verdadeira circuncisão não é feita por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo. E está em Romanos, no capítulo 2, do verso 28 e do verso 29. Para os irmãos fazer a leitura aí. E o terceiro aspecto aqui, sem Cristo, aqui no verso de número 12, os gentios não tinham qualquer afinidade com o Messias dos judeus. Paulo aqui ele sabia que os judeus cristãos ainda não tinham uma completa compreensão da nova posição e privilégio em Cristo Jesus. Os gentios salvos, ou seja, entretanto, Paulo ele desfez esta ideia de exclusivismo dos judeus sobre os direitos espirituais das bênçãos da salvação. Cristo, uma vez, ele aceitou o quê? Cristo, quando eles aceitam Cristo, ou seja, Jesus, quando ele recebe essa informação, ele é salvador da nossa vida, principalmente quando nós olhamos para Filipenses no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, o elo da reconciliação entre Deus e todos os homens, gentios e judeus, como nós observamos em Colossenses, no capítulo 1 e do verso de número 19 ao 23. O quarto aspecto aqui, sem direito à comunidade de Israel. Quando eu analiso aqui todo esse aspecto, esta comunidade, ela é o resultado de um pacto entre Deus e o povo de Israel em um governo teocrático. Isto é, um governo direto de Deus, de homens que serviriam como porta-voz da divindade. Os gentios estavam fora desse aspecto que só os judeus podiam participar. Eram considerados estranhos aos concertos. Por quê? Porque os estranhos concertos, porque os concertos eram exclusivos com o povo de Israel e desconheciam a promessa de um Salvador que um dia viria para mudar a sorte de Israel e instalar um novo reino, que é o reino milenial que vai acontecer, tá ok? Para a meditação dos irmãos aqui, nós vemos aqui em Romanos no capítulo 9 do verso 4. Bom, outro aspecto aqui, fechando aqui o verso 12, nós temos aqui o outro aspecto, mas o quinto aspecto aqui é a condenados. No verso 12 aqui, sem esperança. Condenados, cegos e escravos, os gentios não podiam esperar nada, por isso não tinham esperança. Romanos 2 e verso 14 ao 16. O sexto aspecto aqui, sem Deus no mundo, o verso 12, a expressão sem Deus aparece no original grego como ateois,
que dá a ideia de que eles não possuíam o conhecimento verdadeiro de Deus. Os gentios possuíam muitos objetos de culto, isto é, muitos deuses e senhores. Quando nós olhamos aqui para 1 Coríntios, no capítulo 8, e do versículo de número 4 ao verso de número 6, mas desconheciam o único e o verdadeiro Deus. Viver sem Deus pode ser uma forma de ateísmo, mesmo que os homens negam a existência de Deus. Outros vivem entregue aos impetos do pecado. A Bíblia declara que há um certo grau de conhecimento de Deus em todo o homem. Romanos, principalmente quando nós olhamos aqui para Romanos no capítulo 1, versículo 1 ao 19. Inevitavelmente, todo o ser humano tem uma certa intuição da realidade de Deus dentro de si próprio. O espírito humano é total de capacidade de sentir o sobrenatural. Os gentios vivam sem Deus porque não conheciam, mas quando Jesus Cristo o fez conhecido por seus evangelhos, eles aceitaram e receberam e tem gentios como um privilégio, né? Ambos os povos estão no mesmo nível de direitos e privilégios diante de Deus, tá ok? Isto é fato, é o que nós podemos observar. Então, o que nós podemos observar aqui? Entrando aqui já no tópico de número 2, eu posso observar aqui o que eu posso dizer aqui, fazer um resumo aqui nesse tópico de número 2 aqui. Eu fiz um resumo aqui do tópico número 1, agora vamos caminhar para o tópico número 2. E pegando esse tópico número 2 e fazer uma junção com o tópico número 3 e também já fazer a parte da conclusão aqui dessa lição aqui, eu quero continuar aqui dizendo aqui que principalmente o verso 13, tá ok? O verso 13, que não está aqui no comentarista. Antes estavas longe, agora chegamos perto. Ou seja, é o paralelo entre a velha vida e a nova vida. Principalmente quando nós observamos aqui no verso 11 e 12. Antes sem Cristo, agora em Cristo. O verso 13, longe e perto, antes separavam da carne, agora unido pelo Espírito. O verso 18, esse contraste ele foi possível graças à obra expiatória de Cristo, isto é, pelo sangue de Cristo as barreiras foram quebradas e caídas por terras. Bom, antes estavas longe e agora chegamos perto. Primeiro aspecto. E segundo aspecto, antes sem reconciliação, agora temos paz com Deus. No verso 14 de Efésios, no capítulo 2, do verso 14 ao 16, e também olhamos para Colossenses, no capítulo 1, do verso 20, aprendemos que a paz ela vem através do sangue da cruz. Porque Cristo, através de sua morte, ele reconciliou todas as coisas consigo mesmo, nos céus, na terra. Nós não tínhamos paz com Deus, mas em Cristo unindo o homem a Deus e ele propiciando, melhor dizendo, esta paz reconciliadora. Através dessa paz ele desfez as inimizades. Que maravilha, tá ok? O terceiro aspecto aqui, antes eram dois povos, agora somos um povo. No verso 15, no sentido da palavra homem, nesse versículo, não é individual, mas é genérico. A unidade espiritual de Deus, homens, judeus e gentios está, isto é, dois povos, foi feitos por Cristo em si mesma. Ou seja, agora todo o que são salvos em Cristo, tanto judeus como gentios, formam um só corpo, o corpo de Cristo, porque, portanto, não pode haver diferença e nem privilégio, mas todos somos um só em Cristo Jesus. Antes não tínhamos acesso ao Pai, agora em Cristo, isto é possível
os nossos pecados eram a barreira de acesso ao Pai. Mas Jesus, ele expiou nossos pecados e abriu porta à comunhão ao Pai. E este glorioso acesso tem a garantia da obra expiatória de Cristo e do Espírito Santo que possibilita nós ao Pai. O Espírito Santo dá testemunho dentre dos crentes perante ao Pai. E Jesus Cristo, vemos que a Trindade, a Santíssima em ação, na realização da salvação do ser humano. Trazendo então o que? A unidade espiritual dos povos como com todas as suas bênçãos em todos os tempos e com os mesmos privilégios no corpo de Cristo, principalmente quando nós observamos aqui para 1 Coríntios, no capítulo 12 e do versículo de número 12, tá ok? Então nós vemos aqui toda esta maravilhosa construção. Antes nós não tínhamos esperança, mas agora em Cristo ele é a nossa esperança. Nós estávamos desprovidos de qualquer privilégio, mas em Cristo tudo isso foi possível. Ou seja, nós fomos adotados, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Jesus é a oliveira, nós somos os ramos. Nós aprendemos na lição passada que citei várias referências bíblicas que provam o homem como a semelhança a uma árvore. Eu citei várias referências bíblicas falando sobre os frutos. Então nós somos em Cristo e precisamos produzir esse fruto de esperança. Sem Deus no mundo nós não somos nada, unicamente nada. É como se fosse uma folha seca caída no chão, tá ok? Nós sem Cristo é como se fosse um rio sem fonte. Nós sem Cristo é como se fosse um céu sem estrela, uma comida sem sabor. Cristo, ele é a nossa reconciliação com Deus. Ele é o nosso Deus. Essa lição maravilhosa, eu fico aqui resumido para não ficar longo essa videoaula, mas que Deus abençoe a vocês e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Estarei comentando sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O véu que rasgou do alto a baixo e a morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Tá ok? Muito bem. Deus abençoe a todos vocês e a próxima aula, se Deus nos permitir.